meu autismo. Essa é a continuação de várias partes. Eu espero que vocês façam bom proveito. Isso aqui que eu trago para vocês. Passarinho. Agora eu estava ali no quarto, estava um pouco triste. Aí um passarinho começou a piar bem alto. E aquilo me consolou bastante. Às vezes outra coisa também que acontece bastante é se eu estou um pouco triste, uma rajada de sol aparece do nada. É o que acabou de acontecer agora. A natureza me consola. Os inocentes me consolam. Os vampiros não são os inocentes. São os fortes opressores. A verdade é que a inocência, a pureza, ela é extremamente energizante, consoladora. Jesus é o ser mais puro que existe, que já existiu sobre a terra, e ele era extremamente energizante. Aquela passagem é muito bonita, que a mulher tem fluxo, de sangue há 12 anos, ela sofre com isso. E ele diz que saiu o poder dele. E esse poder que sai dele é justamente isso, o poder do amor, o poder energizante. Que é esse poder que o passarinho me alcançou lá no meu quarto. É um poder irracional. O amor é irracional. O amor, ele não tem uma aparência, entendeu? O mal, ele tem. Ele precisa usar de uma aparência, simular uma voz, um jeito, uma simpatia, entendeu? É bem interessante na história da Chapeuzinho Vermelho, que a minha filha gosta bastante. Então tem o lobo mau e temos a Chapeuzinho Vermelho. A gente pode colocar Chapeuzinho Vermelho como esse que sofre, esse que é puro, e energizante. Então o lobo são os vampiros, Então eles engolem a pureza. Tanto pode ser a pureza de alguém mais velho, porque não tem idade, isso na verdade, Já ouviu falar de crianças assassinas? Então, a psicopatia, a maldade, ela não tem idade, Então, o lobo mau, ele engole a inocência. Ele come a inocência. Bem, eu sou Melissa, tenho 44 anos. Essas mensagens são uma construção de vida. Eu não cheguei aqui de uma hora para outra. Tudo isso que eu tenho falado para vocês. Eu sofri bastante para chegar a essas conclusões. Eu busquei e aí eu tô passando para vocês as respostas que eu encontrei sobre mim, sobre o mundo em que eu vivo, sobre o meu autismo, sobre a minha superdotação também. E hoje eu estava pensando, desde ontem, sobre a palavra respeito. Respeito. Quem é que te respeita?
Por que você não se sente respeitado? Em primeiro lugar, porque esse é um mundo invertido. Então, a partir do momento que Adão e Eva resolveram pecar, eles inverteram a ordem das coisas. Portanto, todo aquele que é forte, aqui é fraco, todo aquele que é fraco aqui é forte. A maldade aqui, ela ganha força. É como se a chuva fizesse com que ela se multiplicasse, os frutos do mal se multiplicam muito. O do bem não, não é assim. Daí eu vou trazer para vocês a historinha de Caim e Abel para vocês perceberem como o bem ele é castigado e o mal ele é aplaudido, aprovado e multiplicado sobre a terra. O mundo jaz no maligno e todo aquele que é bom será castigado pelo Deus que rege esse mundo, que não é o Abba Pai, que é o fulaninho, eu chamei ele assim de fulaninho, o Lúcifer, Satanás, Diabo, o anjo lindo, perfeito, caído, simpático, né? O oposto do ungido, né? Que odeia crianças, que odeia vidas. E é ele que rege aqui. Ou junto com o espírito chamado vampira. E antes de ler aqui com vocês, e hoje Deus me disse para eu pegar aqui o Gênesis 4, para pegar a Bíblia e ler com vocês, eu quero dizer para vocês que a vampira, né, ela se alimenta e ela sobrevive do quê? Sobrevive do sofrimento dos inocentes. Não só dos inocentes, dos não inocentes também, mas ela não gosta de carne assada como as pessoas. Ela gosta de carne viva, carne exposta, de sangue. Como que chama? Enfim, ela só gosta de sangue escorrendo, ela gosta de... E isso só pode ser fornecido por inocentes, pessoas inocentes, né? E se você vê, por exemplo, você tem dois conhecidos, um você fala assim, nossa, essa é uma pessoa tão boa, e o outro fala assim, nossa, esse é uma pessoa tão ruim. E aí você vê essa pessoa ruim que você conhece, digamos que o seu julgamento está certo, porque às vezes o nosso julgamento também está errado, tá? Mas vamos supor que o seu julgamento é o mesmo de Deus e realmente essa pessoa é ruim. Então, se essa pessoa está sofrendo, é uma carne assada, né? Então, assim, a carne assada para a vampira não tem sabor. Vamos lembrar do predador, que é uma coisa que eu esqueci de dizer. E tudo isso tem a ver com autismo, porque o autismo vem de um lugar que é o Éden, que é da primitividade, que está dentro de mim, que está coligado, e por isso também que eu sempre me senti atraída por Deus, antes mesmo, ou mesmo que ninguém... e todos os povos também, todas as pessoas, antes que me falassem sobre isso. Isso é muito forte em mim. Né? A questão do religar, e de religa algo, porque na verdade isso já está dentro de mim. Entendeu? Um dia eu tive uma visão que eu tinha várias lâmpadas dentro de mim. E algumas estavam apagadas. E eu precisava ligar todas. Então é isso. Entendeu? E a lâmpada principal, com certeza, que acende, estaria no topo da cabeça. Essa comunicação com Deus, que foi religada assim. Foi religada, ela ficou meio apagada, ela piscou um pouco, e hoje ela está bem. Não tão bem quanto eu gostaria, mas vai ficar melhor, enfim. Aí,
O predador. O que o predador gosta? De churrasco? Vai dar uma carne assada para ele. Ou ele gosta de carne sangrando. Sangrando. Sabe aquela pessoa que gosta do mal passado? Só que a vampira não gosta do mal passado. Tô entendendo. Então isso eu vou explicar para vocês. Então sim, a pureza, claro que não é assim, 880. A pessoa é má, vai, né, merece ir pro inferno. Outra pessoa é um anjo. Não é assim. Ela é gradativa. A sujeira, ela vai entrando. Então, não é 880. Pessoa extremamente boa, pessoa extremamente má. Eu tô entendendo. Então, assim, o cheiro para ela é diferente. É que nem um cheiro... a pessoa que quanto mais pura mais cheira. Entendi. Então, é assim. Quanto mais pura a pessoa e isso não depende da idade, não tem correlação com a idade. Você tem um cheiro espiritual. Engraçado, até estou escrevendo sobre isso. Meu Deus, é muito forte isso. A gente tem um cheiro espiritual. Só que a gente tem cheiro e luz. Eu já tive experiências de que eu me via voando e eu emitia uma luz. Mas também eu tenho cheiro, porque essa vampira, ela cheirou meu braço. Ela me disse, eu amo o cheiro da sua vida. Então a gente tem um cheiro. E não é questão de passar perfume. Mesmo que eu não tome banho, eu estou cheirando esse cheiro vital, cheiro de vida. Entendeu? E não é só por estar viva aqui na Terra. Mesmo como alma, depois de morrer, ainda vou ter esse cheiro. Entendeu? Mas é claro que aqui, como vida, por exemplo, eu não posso desfazer da minha vida, né? Suicídio não é algo aprovado por Deus. Então, se eu preciso desenvolver, quem tira a gente daqui unicamente é Deus, né? Ele que decide sobre as nossas vidas e também não se pode decidir sobre a vida de outras pessoas. Né? Inclusive dos fetos, daqui a pouco eu vou falar sobre eles. Então, esse cheiro, ele pode ser bem pouquinho, uma pessoa que tem um coração mais duro, e aí o cheiro vai aumentando conforme a pessoa é uma pessoa melhor perante Deus. Né? Então a pessoa cheira mais, só que atrai os demônios. Por quê? Quem que eles vão combater? O bem. Se você não tem cheiro nenhum, você não cheira nem fede. Então, eles não estão ligando para você, entendeu? Pelo contrário, eles podem até te apoiar. Entende? Sim. Esse aí é dos nossos. A gente já sabe pelo cheiro, sabe? Que você não é oposição para eles. Então, eles podem até te apoiar. E se você quiser, de repente eles veem que você não tem cheiro nenhum, de repente você começa a ter um cheirinho, quer dizer, você está se tornando uma pessoa melhor, eles podem vir te oferecer algo, porque o diabo é o negociador, para você voltar ao estado anterior que você estava. Sabe a pessoa assim? Ela começa a melhorar e ela regride para você voltar ao estado anterior. E eles podem negociar o que é. Engraçado, parece que quando eu me torno uma pessoa melhor, a minha vida piora. Por isso. É para você voltar ao seu estado anterior. Tô entendendo. Que às vezes, não sei se você já percebeu isso. Se aproxima de Deus, parece, né? Então, porque a perseguição, ela aumenta mesmo. Então, é essa carne que ela vai se tornando assada. E é o contrário, o predador, a onça, ela gosta de carne crua, gosta de sangue, sabor de sangue. Inclusive, já que eu sou vegana, isso tudo tem a ver com o autismo, porque tem a ver com o Éden, né? Quando eu tive a experiência sobrenatural, o que eu senti foi o gosto de sangue na boca. Mesmo que era vagem com carne fritinha, né? E era assim, só um pouquinho de carne. E mesmo os fiapinhos de carne, eu sentia sangue na boca. Por quê?
Conforme você vai aumentando sua pureza, o seu cheiro espiritual, você vai se tornando mais sensível e você vai denotando mais a maldade. Só que isso sim tira a sua energia. O que é o vampiro? Não é o que está sofrendo, não é Chapeuzinho Vermelho, é o lobo mau. Então, se quando você está perto dos lobos maus, você é sugado. Mesmo que ele não faça mal ali para você, só de estar perante o predador, e é um predador espiritual. É um predador espiritual. Naquele filme Profecia Celestina mostra um pouco. Nós temos uma energia, né? Então, assim, só de estar perto de um predador espiritual, você já se sente fraco, cansado. Eu sinto bastante isso. Muito cansaço, um cansaço inexplicável. Quando eu saio, estou com pessoas. Quando não estou no meu isolamento. Porque não tem jeito. É uma coisa que eu sinto culpa por ser autista. E eu tenho que lidar com a culpa, porque as pessoas me culpam por ser autista, porque o meu autismo, ele é encarado como frescura, muitas coisas, né? Então, todas as agonias que eu tenho, o meu jeito específico de ser, sempre foi dado como algo de, ai, ninguém nunca vai gostar de você do jeito que você é chato, você quer, sabe? E, enfim, eu tenho que ficar, ora eu tenho orgulho, não é tão simples, ora eu tenho culpa por aquilo que eu sou, por ser autista. Então, todo esse orgulho que as pessoas falam, ai, orgulho de ser autista, não é assim. A gente sente bastante culpa. Até porque as pessoas começam a manifestar o que elas realmente pensam de nós, né? Não é? As mães não começam a dizer, ai, eu odeio o autismo. Ou seja, eu odeio os autistas, odeio o jeito deles. Então, a gente já sabia sobre isso. Bem da verdade, eu cresci sabendo que minha mãe odiava o autismo. Só que ela nunca teve coragem de dizer isso na minha cara, mas ela também não precisava falar, eu já sabia. Entendeu? As pessoas na escola precisavam falar para mim, até porque elas nem sabiam que eu era autista, mas se elas soubessem, elas teriam falado. Entendeu? Em qualquer lugar que eu esteja, é por isso que muitas vezes eu começo a evitar estar com as pessoas para não incomodar. Para não incomodar as pessoas, porque eu sei que eu incomodo. Porque eu não consigo copiar o meio. E assim, a ordem daqui, desse lugar, siga o mestre. Essa é a ordem desse lugar. Se você não segue o mestre, se você não copia, você é incômodo. Então, os incômodos, eles devem ficar longe. Como diz, os incomodados que se retirem, ou aqueles que incomodam, que escandalizam, né? E eu sempre notei que as pessoas, né, me achavam diferente. É difícil lidar com isso, né? A questão não é lidar com o autismo. A questão é o impacto com o neurotípico. Tudo é relativo. Se não existe um, por exemplo, que é diferente, como é que você vai saber que você é diferente? Entendeu? Como é que você sabe que as outras espécies não falam? Porque você fala. E elas sabem que a gente é diferente. Então, é preciso ter um ponto. É que nem assim, por exemplo, se você vai tirar foto, você está vendendo uma mercadoria. E você quer mais ou menos mostrar o tamanho que aquela mercadoria. Se você tirar foto só da mercadoria, você não vai dar ideia de tamanho. Você precisa colocar uma outra coisa perto para a pessoa ter ideia do tamanho. Entendeu? Para você fazer uma frente de um ponto de oposição, um ponto de comparação, isso, de comparação.
eu já tinha falado para vocês da visão dos fetos, né? E quando eu ligo isso no autismo, é porque o autista, ele é o primitivo, ser criado por Deus, e ele sabe intuitivamente que ele deve respeitar a vida. Ele sabe ou deveria saber. Ele foi criado respeitando a vida. O respeito, essa palavra respeito. A artificialidade vem dizer que não é preciso. Então, primeiro que eu tive a visão da vampira saindo cheirando, barriga por barriga, de todas as mulheres. Agora eu tô vendo que ela sai cheirando não só as barrigas das mulheres que estão grávidas, mas as que não estão também. Porque ela quer como se fosse desligar algo dentro dessas mulheres. E não é desligar provisoriamente, desligar para sempre. Desligar aquilo que Deus fez. Eu quero desligar o seu senso feminino, de que você é mulher, de que você nasceu para se casar, de que você nasceu para gerar, de que você ama crianças. Eu vou desligar isso, é o que ela diz. Eu não suporto esse cheiro, entendeu? E esse cheiro é o cheiro... isso é eternidade, a gente se eterniza nos filhos, entendeu? E quando uma mulher está grávida e ela se prepara para o aborto, na verdade o feto ele começa a sentir tudo, que ele não é bem-vindo, e todos os fetos, eu dei o nome deles de bem-vindo, eu os batizei de bem-vindo por causa de um passarinho que apareceu aqui em casa, e eu dei o nome para ele de bem-vindo, e ele apareceu assim do nada. Eu cheguei em casa e ele estava dentro de casa. Simplesmente. Ele entrou pela cozinha, janela da cozinha. E aí ele estava aqui na sala. Aí eu falei bem-vindo. E depois eu comecei a trabalhar isso como os fetos. Então o nome deles, todo feto agora, não vamos mais chamar de feto. Eles são os bem-vindos do Senhor. Então, quando o bem-vindo ele começa a perceber, né, que aquele ser feminino, não importa a idade, quantos anos tem, não quer, né, que todas as pessoas em volta não querem, né, e que as conversas são sobre ele, e parece que essa conversa não é muito boa, sabe? Ele começa a entrar em sofrimento. Já ouviu falar de sofrimento fetal, né? Então, mas é um sofrimento antecipado. Imagina que você está no aeroporto e você vai entrar naquele país. Não dá para voltar. Você vai ter que entrar. Não, o caminho de trás ele está fechado. Então, assim, é o bem-vindo. O caminho de trás está fechado. Fechou a fronteira. É só para frente. Não dá para você voltar para o seu país. E aí, naquele país, falou assim, você vai entrar aqui, você vai ser morto, a gente não quer você. Pode entrar, vem que você vai ver. Vem bem-vindo, que você vai ver que você vai ganhar o seu. Porque aqui para nós, essa expressão bem-vinda é irônica. Você não é nada bem-vindo aqui. Vem que você vai ver que você vai ganhar o seu. E aí, se ele só pode ir para frente, o que ele faz? Bem, aí ele morre, né? Só que assim, todo o sofrimento dele, desde o início que ele começa a perceber que ali naquele país, ou seja, aqui fora, eles não querem, ele já começa a gerar aquilo que ela gosta, a vampira. Ela não precisa exatamente, é o momento que ele morreu,
e que ela gera ele gera uma energia que ela gosta, que tem sabor de carne viva. Não. Desde o momento que ele percebe que ele não é amado, que ele começa a sofrer, nossa, ela está extremamente feliz. Eu vou dizer para vocês que eu peguei, meus pais estavam brigando um dia, perto da área ali do tanque, da área de limpeza ali, e a empregada estava na cozinha. E eu estava triste, fiquei triste que os dois estavam brigando. A hora que eu entro na cozinha, ela está sorrindo. Mas ela está numa felicidade que é isso. Toda vez que você está brigando com alguém, na sua família, com a sua esposa, com o seu amigo, tem alguém que está ali feliz da vida. E é a vampira. Também, assim é produzido aquilo que ela gosta, que é o alimento dela, né? Aí, eu vou ler aqui Gênesis 4, depois eu falo para vocês por que o bem nunca é respeitado. Adão teve relações com Eva, a sua mulher, e ela ficou grávida. Eva deu à luz um filho e disse: com a ajuda de Deus, o Senhor, tive um filho homem. Esse aqui, com a ajuda de Deus, ela ainda estava no Éden. Ela não estava fora do Éden. Porque se Deus a ajudou, significa que ela teve sem dor. Essa ajuda de Deus é milagre. No Éden, a gente vivia em milagre o tempo inteiro. Aqui na Terra não é assim. Tem pessoas que nunca vão ter um milagre na vida. Tem pessoas que vão ter mais de um, que já é muito. Se tiver um, né? Eu tive, quer ver, com a ajuda de Deus, depois que eu ganhei minha filha, eu passei 2 dias na casa de uma amiga minha e eu quis ir embora, porque eu estava sofrendo violência psicológica lá. E aí, então, eu preferi ficar sozinha com a minha filha, mesmo que eu estava anêmica, tá? Eu estava começando a ter síndrome do pânico lá na casa dela, por causa da violência psicológica que ela estava me fazendo passar. E eu estava, assim, ficando depressiva também lá. Mas eu senti que se eu continuasse lá, eu ia acabar internando de ataque de pânico, por causa das violências psicológicas, né? Eu estava sofrendo lá. Então, eu forcei para vir para casa, mas ela não queria que eu... Ela quase estava me deixando refém lá, na casa dela, sabe? Depois. E eu consegui voltar para casa. E quando eu voltei, eu pensei assim, foi que ela me falou, ela fez várias ameaças para mim. Você está sozinha, você teve a sua filha por cesárea, você está com cirurgia e você não vai conseguir cuidar dessa criança, né? E, enfim, ela fez várias ameaças que ia tomar minha filha de mim, não sei o quê. Eu falei, eu vou para casa. E aí eu vim nesse estado de terror, né, fraca, e sabendo que eu ia ter que fazer tudo sozinha, e mais, eu tinha o chocolate e o urso. Eu tinha 2 cachorros para cuidar. Quando eu deixei os meus cachorros aqui, eu tive amigos que os alimentaram, mas só os alimentaram. Tinha a sujeira para eu limpar, de todos os dias que eu passei fora de casa. Então tinha muito cocô para eu catar.
Então, quando eu voltei para casa, nossa, a hora que eu entrei no carro, porque eu consegui que uma vizinha fosse me buscar, né? Eu pedi para ela, pelo amor de Deus, me tira daqui. Porque aquela ajuda, eu vou falar depois sobre o narcisista, é assim. Sabe como que é o narcisista? É aquele que alimenta o passarinho. Ele destrói com a vida do passarinho e ele diz assim: se você está vivo, é graças a mim. Se você está vivo, é graças a mim. Sabe? Eu que te alimento, eu que isso, eu que aquilo. Só que ele não conta das violências que ele fez, que ele cortou suas asas, que ele fez isso, que ele fez aquilo. E então, os narcisistas, eles sempre se aproveitam de algum momento que você está frágil, né? O que é narciso? Aquele que é belo, extremamente belo, né? Aquele que é... Quem é belo? Satanás. E que se aproveita, e que é um vampiro também, se aproveita daquele que está frágil. Se utiliza de uma caridade, eu quero te ajudar. E a hora que você percebe que ele está te sugando, né, que você está sendo vítima dele, e às vezes até você precisa, eu precisava dela. Eu até teria ficado bastante tempo ali. Mas ela ia me matar daquela forma. Sabe, ela estava, enfim. E aí eu vim para casa. E aí eu lembro do primeiro dia que eu fui catar o cocô, eu olhei para o céu como a Melissa autista que fazia isso desde criança. Eu olhava para o céu e eu comunicava com ele, não precisava falar nada. Mas naquele momento eu falei com a minha mente, não com a minha boca. Deus, eu vou catar todo... E tinha um mar de cocô na minha frente assim. Eu acho que eu estava, não sei quantos dias depois da cirurgia. Eu tive ela na sexta. Do sexta para o sábado eu quase morri e voltei. Sábado no hospital, domingo no hospital até na hora do almoço, saí ali no início da tarde, domingo. Operei sexta, sábado, domingo. Passei domingo, segunda e terça na casa dessa moça. Na quarta eu vim. Então, acho que no sexto dia de cirurgia, eu estava ali. No sexto ou no sétimo dia, fazendo uma semana, eu estava ali agachando, olhando para o céu para catar aquele mar de cocô. 7 dias de cirurgia, né? Eu falei, Deus, eu vou catar tudo isso. Eu vou cuidar deles, vou dar... Né, e ainda dar carinho, porque eles querem atenção. E isso não vai dar nada. O Senhor vai cuidar da minha cirurgia. E foi exatamente o que ele fez. Foi exatamente o que ele fez. Então aqui, com a ajuda de Deus, é um milagre. A gente tinha filho sem dor. E é aqui, para mim, o Caim, o filho mais velho. Ele nasceu no Éden. Ele estava no colo de Deus. Ele conheceu Deus pessoalmente, cara a cara, face a face. Pegou nas mãos de Deus. Esteve ali com Deus. Ele se lembrava de como era a amizade, ele tinha amizade com os animais. E depois vocês vão entender por que, Caim, por que você age desse jeito. Porque eu me lembro, eu amo esses animais, eu não posso usá-los. Não é assim, os olhos dele não se abriram como os de Adão e Eva. E Abel não tinha recordação de nada, porque ele não nasceu lá. E ela pôs nele o nome de Caim. Depois teve outro filho chamado Abel.
irmão de Caim. Aí, ó, ela não diz que Deus não ajudou ela. Sofreu para ter esse Abel. Abel era pastor de ovelhas e Caim era agricultor. O tempo passou. Um dia Caim pegou alguns produtos da terra e os ofereceu. Da terra, né? O que ele faz? Ele faz aquilo que Deus fala. Olha lá, eu lhes dou todas as plantas que produzem sementes e todas as árvores que dão frutas. Está em Gênesis 1, 29. Ou seja, ele traz isso lá do Éden. Porque ele viveu isso. Então ele pensa assim, bem, eu vou ter que trabalhar agora, né? E a terra tá difícil, mas é isso que eu vou fazer. Eu vou fazer aquilo que o meu outro pai me ensinou. O tempo passou, um dia Caim pegou alguns produtos da terra e os ofereceu a Deus, o Senhor. Só que quando ele fala Deus, já é outro Deus. É aquele que comanda a terra. Não é Deus, é a vampira. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido no seu rebanho. Ele pegou um filhote. Por quê? Eu quero agradar a vampira. Quanto mais puro, maior o cheiro. Lembra que eu falei? Maior o sabor da dor dele. Né? Por isso que muitas vezes os rituais são feitos com crianças. Pessoas virgens, né? Porque a vampira, ela gosta mais, tem mais sabor, tem mais cheiro. Matou-o e ofereceu as melhores partes ao Senhor. Isso aqui não é Senhor, é a vampira. O Senhor ficou contente com Abel. É claro, a vampira ficou contente e com a sua oferta. Mas rejeitou Caim a sua oferta. Por quê? Porque a oferta da obediência, a oferta da não violência, os mansos herdarão a terra. Esse é o lugar invertido. Caim, você deveria saber que aqui é invertido. Você não pode fazer essas coisas. Você não pode não ser violento. Você vai ser castigado. O Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta, mas rejeitou Caim a sua oferta. Caim ficou furioso e fechou a cara. Não acredito nisso. Então o Senhor disse, por que você está com raiva? O tempo inteiro, você vê que o texto, ele dá a entender, olha isso era feito com Jesus. Jesus disse assim, vocês dizem que vocês são a árvore boa, mas vocês não são mansos. Olha o fruto das suas ações, vocês são violentos. Por isso ele diz, os mansos herdarão a terra. Por isso ele diz, não fiquem, vocês que choram, vocês serão consolados. Vocês que estão sofrendo uma injustiça, vocês vão receber o galardão. Entendeu? Porque nem sempre a religião, os judeus, eles não praticavam a mansidão. Eles eram levados por um espírito a serem muitas vezes muito violentos. Entendeu? Então, é a árvore boa que diz, não importa o que nós fazemos, é só olhar que nós somos a árvore boa, nós podemos ser bons ou maus. Jesus fala, não, a árvore boa, ela não faz maldade. Como assim a árvore boa faz o bem ou o mal? Não, jamais. Deus, ele não comete maldades, nem manda cometer maldades. Aí, então, o texto, o tempo inteiro, ele quer mostrar um Caim violento. Engraçado, ele é violento, então por que ele não mata? Por que você não mata, Caim, se você é tão violento, né? É estranho, enfim. Aí, e disse, por que você está com raiva? Por que anda carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, essa parte falou muito comigo agora.
Ó, se tivesse feito o que é certo, o que é certo? Matar? Você estaria sorrindo. Ah, entendi. Eu falei para vocês que os psicopatas, eles não sofrem, eles sorriem. É justamente isso. Ó, a vampira diz, se você fizer o que é certo, você vai estar sorrindo. É isso que ela diz para as mulheres que estão gestantes. Isso aí é um empecilho para você. Se você tirar isso da sua vida, você logo vai estar sorrindo. Você pode ter um filho em outro momento, e outra, tem a sua carreira, tem isso, tem... Então, os psicopatas, eles não sofrem, eles sempre sorriem. Quando eles praticam a maldade, eles são recompensados por isso. Ó, se tivesse feito o que é certo, ou seja, matado, você estaria sorrindo, mas você agiu mal. E por isso o pecado está na porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Qual é o pecado de Caim? A mansidão. Você precisa vencer essa mansidão. Você é bom, você é tolo, você precisa vencer isso. Você precisa aprender a pensar só em si mesmo, a ser egoísta. Entendeu? É tudo isso que você escuta esses discursos por aí, em Facebook, Instagram, né? Até no YouTube, entre as pessoas, de que os inocentes que estão sofrendo, eles são vampiros. O carneirinho, ele é vampiro, né? Ele que sofre. O Abel que mata, ele é o que é o bom, ele é o bonzinho. Ó, só você ver que a pessoa vai matando, vai ficando sorrindo, cada vez sorri mais, fica mais feliz. E aquele que está sofrendo, ele vai ficando cada vez mais acabrunhado, viu? Olha o mal está nele. Né? Então, mais ou menos assim. Você imagina assim, alguém com um chicote na mão, pá, 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 pá. E esse é o forte, é o bom. E aqueles embaixo ali, fraquinhos, apanhando, esse com o chicote na mão, ele fala assim, olha lá para eles, vê quem está com Deus, sou eu, olha para mim, olha, eu estou sorrindo, olha ele. Sempre de cara feia, triste, acabrunhado, o mal está com ele, está fraco. Entendeu? São os lobos, são os vampiros. Então, aqui a vampira diz, você precisa dominar esse mal que está em você. Daqui para frente, se você fizer assim, você vai se lascar na minha mão. Você não vai ter sucesso entre os seus irmãos. De jeito nenhum. Você não pode trazer isso do Éden, mansidão. Enfim, aí vai falar da questão de que eu não acredito que a Caim matou Abel. Eu acho que é bem possível que Abel tenha tentado matar o Caim. E Caim talvez tenha matado Abel por legítima defesa. Eu acredito mais nisso. Aí no 10 diz, por que você fez isso? Da terra o sangue do seu irmão está gritando, pedindo vingança. Por isso você será amaldiçoado e não poderá mais cultivar a terra. Pois quando você matou o seu irmão, a terra abriu a boca para beber o sangue dele. Quando você preparar a terra para plantar, ela não produzirá nada. Você vai andar pelo mundo sempre fugindo. Uau, é isso mesmo. Aqui eu vou dizer para vocês o que é. Ó, vamos dar um exemplo. O predador e a presa. Vamos dizer que o predador está perseguindo a presa. Não é isso? Olha o que ele fala. Ó, você vai estar sempre fugindo. Quem que foge? Quem que é preparado para fugir? A presa. Então, Caim é a presa. Você entendeu? Ele é aquele que ele não mata por quê? Porque ele é presa. O Abel é o predador.
Ele é simpático, ele é forte, ele sorri. Eu pergunto pra você, a presa sorri? Ela sabe sorrir? Não. O predador sabe. Olha a hiena, se ela não sorri, tá sempre feliz. E nós também. Então, tem o predador e a presa. O predador, ele corre para a presa. Ou seja, o Abel, ele correu para matar o Caim. Só que ali no embate, olha o que acontece. O Abel morre, o predador morre. E o sangue de Abel derrama na terra. Né? E aí quem que fica bravo? A vampira. Porque o Abel é do grupo dela. Violento. Né? Ó. Aí ele diz assim, ó, que ele sempre vai ter que estar fugindo. A presa não sempre tem que estar fugindo? E coloca essa presa como inocente. Qualquer inocente. Ó, vamos colocar o predador como um homem. A mulher sai na rua, tem um homem forte que quer estuprá-la. Ela corre dele. Mas em algum momento ele alcança, eles entram no embate físico, luta corporal. E ela, sei lá, pega uma pedra ali, alguma coisa e pá na cabeça dele, ele morre. Ela sempre vai ter que estar fugindo dele. Não dele exatamente, desse homem específico, mas do predador. Entendeu? A criança, ela sempre tem que estar fugindo de quem? Dos pedófilos. Você que está andando na rua, trabalhador, sempre tem que estar fugindo do criminoso. Então é mais ou menos isso. E aqui o bem sempre é castigado. O bem por quê? Porque o homem invertido. Falei errado e falei certo. Às vezes ele faz isso comigo. Então o homem, ele ficou invertido. Por isso o mundo ficou invertido. Os valores, é invertido mesmo. Não é metafórico. É realmente invertido. É uma maldição que caiu. Né? Então, sim, a cadeia alimentar também é uma maldição. Só que a questão é outra coisa também que Deus me falou. Por que se Caim morresse, não haveria problema nenhum. Porque o Caim é visto como uma pedra no sapato. E isso é assim que eu sempre me senti a vida inteira. Os autistas, esse ser primitivo que aponta para o Éden, ele você está sempre lembrando de outro lugar, daquele lá que vivia com a gente já tem um outro patrão aqui, já é outra empresa, a gente já está sob nova direção. Você não compreende isso, Caim? Para de falar daquela época, não quero saber. Entendeu? Imagina uma família, uma empresa que era extremamente correta, de repente vira uma máfia. É mais ou menos assim. Então, se nós éramos do grupo de Deus, e de repente nós viramos uma máfia, entendeu? Uma gangue, isso. Então, quando cai a maldição na terra, começa primeiro a ver a cadeia alimentar. Tem aqueles que estão perseguindo e tem aqueles que estão correndo. Só que a questão é que a vampira sempre diz o seguinte: aqueles que estão correndo, aqueles que estão sofrendo, eles que estão sugando. Lógico que não. É a onça que parte para cima da pessoa, é a onça que parte para cima do veado, da vaca e suga o sangue, a carne e o sangue. Entendeu? E olha só, ela dá cursos ainda para dizer que os inocentes é que são sugadores, os que sofrem que são sugadores. E as pessoas acreditam ainda, que eu fico pasma com isso.
Como é que os inocentes podem sugar alguma coisa? Eles são criados para se consolarem uns aos outros, para cuidarem uns dos outros, não faz sentido nenhum. Mas essa vampira, ela é esperta demais. Ela não gosta de mim. Tá tudo bem. Aí também entra em choque, por exemplo, duas coisas. Vou colocar para vocês. Nós temos a aparência de bondade, né? Então nós podemos imaginar, por exemplo, que tem uma pessoa que tem fama de bom. Então ele é o queridinho, né? E temos uma outra pessoa que é o persona non grata, né? E aí eles entram no embate físico e nós temos dois resultados diferentes. O primeiro resultado é a persona non grata, ela morre. Aí todo mundo fica feliz. Só que nós temos... E esse sangue é derramado na terra e todo mundo fica feliz. Como se, uau, ó, que bom, né? Só que aí nós temos um outro resultado, que é quem morre é o queridinho. E quando esse queridinho morre, ele gera revolta. Mas, quando eu falo isso, é uma aparência de bom. Queridinho, ele não é queridinho. Ele só tem a capa de queridinho, entendeu? É só a capa. É só a roupagem que ele usou. E aí, vou dar outro exemplo para vocês. Nós temos o caçador, o homem, e nós temos a presa, que são as espécies que sofrem por nossa causa. Digamos que o caçador, ele vai pegar o passarinho. Do que ele vai pegar o passarinho bica a mão dele. E aí, ele vai pro médico, sei lá, pro posto de saúde, ele fala assim, aquele passarinho me picou. Eu matei aquele desgraçado, aquele mal, aquele ruim, sabe? Outro exemplo. Esse caçador, ele sai com a sua família e fala assim, vamos caçar umas corças, né? São tão bonitinhas. Então, vamos caçar umas corças. E aí, ele é o herói da família, ele sai com a arma dele. Ai, meu pai, o herói, né? Ele é o queridinho. E a corça é a persona non grata. E aí, ele mata a corça, o sangue dela se derrama no chão, ele, uau, sou herói, vou levar ela, enfim. Só que aí, vamos colocar assim, que ele vai e ele fala, eu quero caçar elefantes. Uau, eu sou o herói da minha família, as pessoas me conhecem, eu sou o caçador. Ele vai para matar o elefante pisa na cabeça dele, esmaga. Aí o sangue dele se derrama no chão, ele é o queridinho. O que acontece? Revolta. A revolta, isso que eu estou falando para vocês, ela não depende da justiça. Ela depende de quem é queridinho e quem não é queridinho. Se você vê uma pessoa que para você, ela é uma persona não grata, você fica assim, ai, que delícia. Tá sofrendo. Nossa, que delícia, sabe? Se é uma pessoa que você é queridinho para você, você sofre junto. É isso que eu quero mostrar para vocês. É isso que mostra aqui sobre o Caim e Abel. Caim, ele não tinha nada de mal. Ele era a representação do Éden. Ele não estava maculado. Ele trouxe a mansidão com ele. Ele trouxe a obediência com ele, mas ele era 1 contra 3.
Ele era 25%, ele era minoria ali. E ele foi sufocado. Minoria, mas isso sem contar a vampira, né? Ou seja, ele não sobreviveu e nós não vamos sobreviver, nós não vamos ser respeitados em um mundo invertido. Então, assim, tira isso da sua cabeça. Isso eu estou falando para mim mesmo. Tira isso da sua cabeça. Você não vai ser respeitado aqui. O mundo é invertido. Então, por que, por exemplo, quando eu tive minha QM, quando eu tive as minhas experiências sobrenaturais, lá eu me sinto respeitada. Lá eu não me sinto um ET, um estranho, um peixe fora d'água. Lá parece que eu estou no lugar certo, na hora certa. Está tudo certo. Por isso, lá o respeito existe, porque lá não é invertido. Aqui é invertido. Você precisa desapegar disso, de ser bom. Você precisa desapegar de ser manso, de amar a todos. Não pode, você vai ser castigado. Infelizmente, eu vou ter que te castigar. Toda vez que você for bom, você será castigado. E você sempre vai estar fugindo de quem? Dos mais fortes, dos violentos. Entendeu? E você sempre vai levar o quê? A má fama. Foi contado entre os transgressores. Foi a palavra que Deus lhe deu ontem, que Jesus falou. Foi contado entre os transgressores. Tem uma passagem que é muito estranha, que Jesus fala para eles assim, a gente tem que comprar a espada. Lembra que eu não queria espada? Agora a gente tem que comprar a espada. Aí os discípulos falam para ele, isso, vamos lá pegar essas espadas, vamos lá comprar essas espadas, vou começar agora a matar todo mundo. E aí ele meio que desconversa, e eu achei estranho aquilo. Parece que ele estava testando os discípulos para ver se eles realmente queriam matar. E eles queriam. Andando muito tempo com Jesus, eles ainda queriam matar, que é esse espírito de Abel, esse espírito sanguinolento. Então, as outras espécies, elas são assim, elas são extremamente puras, sabe? Elas não têm arma contra nós. E o autismo, ele é isso, eu não tenho arma. Eu não tenho arma contra eles. Eu não me sinto bem em um ambiente de trabalho. Eu não me sinto bem em uma entrevista de trabalho. Eu não me sinto bem na escola, na faculdade, na igreja. Não me sinto, eu não tenho armas. Eles têm, eu não tenho. Abel tem armas, Caim não tem. E outra, eu sou castigada por ser quem eu sou. Simplesmente por amar os animais, eu não quero matar ovelhinhas. Eu sei que eu vou ser castigada. E eu sempre vou estar fugindo. Não é isso que a presa faz? Eu fujo. O autista, ele foge. Ele não olha nos olhos, porque ele sabe que ele é mais fraco aqui. A presa não olha nos olhos do predador. E outra, se tem um líder ali, ela não olha nos olhos. A gente abaixa a cabeça. A gente não sabe lidar com situações de estresse, né? Então, assim, diante de algum perigo, muitas vezes a primitividade é isso, a gente fica paralisado. Isso me lembra o Chaves, né? Que ele fica e ele paralisa. O autista, ele tem isso. Agora, já que eu falei da arma, aqui eu vou começar a falar das duas coisas ao mesmo tempo. Já falei da superdotação bastante. Vou falar para vocês sobre a superdotação agora. É a arma que eu ganhei de Deus, não da vampira. Não da vampira. Então, existe uma estrela branca enorme. Eu não sei, às vezes parece que eu vim de lá, às vezes parece que eu vim do Éden. Então, não entendo exatamente. É como se eu tivesse estado nos dois lugares, ou
Enfim, essa arma que eu ganhei é um gift, é uma graça, na verdade é um presente para lidar contra o mal. E no meu caso, a minha superdotação, ela tem por foco os mais fracos, os inocentes, para evitar justamente que a vampira ela continue a fazer essas coisas, manipulando as pessoas. Então, o meu problema é com a vampira. Né? O meu problema é um problema direto com o próprio Satanás, né? Quando eu tinha 11 anos, Deus me chamou para ser freira. E aí eu lembro que eu vi uma apresentação de balé. Aí eu descobri que eu nasci para dança. Passei pela dança, descobri que eu nasci para dança, passei pelo piano, descobri que eu nasci para o piano. E nada disso ficou na minha vida. E até que em 1992 também descobri a poesia, mas já vinha desenvolvendo o pensamento. E descobri que eu nasci para poesia. Mas, na verdade, lá por 1997, eu descobri que eu nasci para as histórias, só que eu não consegui, eu só comecei uma história e não consegui com que isso fluísse, entendeu? Só que na época, eu via a minha superdotação como algo menor, porque em 1997 também, um dia saindo do colégio, Deus me falou aqui na esquerda da minha cabeça, acima, justiça. Eu pensei, eu vim fazer justiça. Ou seja, eu vim fazer direito. Já vou avisar meus pais, vou fazer faculdade de direito. Estava tudo errado, não era. Ele falou que eu vim fazer justiça e não direito. Não existe justiça pelo direito. Eu já estive tanto entre aqueles que estudam direito, estudantes, como aqueles que precisam do direito. E nenhum dos dois eu me satisfiz. Não é. Porque o mundo é invertido, não há justiça. Mas enfim. Aí, como que eu via? Eu comecei a ver o direito como lá em cima, é isso que vai me fornecer, eu preciso de uma faculdade, eu sempre amei o conhecimento, gostava de estudar outras línguas, inglês, na época eu não estava estudando espanhol ainda, e gostava de literatura, gostava de muita matemática, amava matemática, fiz Kumon, amava história, química, física, tudo. Eu era apaixonada pelo conhecimento, e aquilo, vou falar para vocês, era a minha idolatria. O que eu vejo as pessoas hoje era o meu caminho, só que era o caminho que eu ia caminhar com a vampira e não com Deus. Porque aí, desde pequena, Deus deu vários sinais para mim, me mostrando os mais fracos. E me mostrando o sobrenatural também. Um dia no meu quarto eu vi luzes. E não é luzes como essa poeira, porque eu me movimentei, eu saí do quarto, eu voltei, as luzes ainda estavam lá. As luzes, elas tinham órbita, dupla órbita, assim. Eram 2 círculos de luzes que mantinham sua órbita. E não era tão pequeno assim. Enfim. Eu lembro até que na época eu estava estudando no colégio católico e perguntei para uma professora. Ela era muito católica. Ela falou, não, isso aí não é nada, é só poeirinha. Mas eu não sabia... Eu sabia que não era poeira porque eu já tinha visto poeira brilhando. E é bem pequenininho e ele some rápido. E se eu sair do lugar, por exemplo, se eu ver uma poeirinha brilhando e voltar, e outra poeira não tem órbita. Esse aí não, ela tinha uma órbita. Sabe o que? Órbita que eu digo, tinha
ela tinha um espaçamento certinho entre uma e outra, eram várias gotas de luz brilhante. E elas, tipo, tinham uma dança. Uma dançava na horizontal e outra... eram 2 anéis de gotas. Uma na horizontal e a outra na vertical. Ali houve uma comunicação. Eu não sei se é uma comunicação extraterrestre, não sei se essa estrela branca é extraterrestre. Mas ela aparece lá, mostrando, nasceu o Messias, lembra? Ela mostra para os 3 reis magos, né? Então, essa estrela branca não é uma estrela comum. É uma estrela que se move, é tipo uma nave alienígena. Entendeu? Ela caminha e ela mostra aqui a ponta, depois ela vai embora. Entendeu? Que é essa estrela branca que eu sonhei. E está coligado com essa aparição. E está coligada com a superdotação. Então, eu não mereço, porque na verdade, eu sou primitiva. E outra, eu comecei a sentir muita paz com os inocentes, com os pássaros, com as árvores. E outra, lá no inferno, só tem ser humano. Só tem ser humano. Por que não tem as outras espécies no inferno? É de se estranhar, né? Se nós somos tão bons assim. Mas as plantas brilham, né? No Éden, né? Eu acho que eu cheguei aí para o Éden. Só que assim, queria dizer para vocês, logo no início do áudio, eu vou falar agora, porque demorou, infelizmente. Infelizmente não, graças a Deus que demorou, que eu passei bastante coisas para vocês. Depois da queda, os animais eles também não passaram a ser tão ingênuos, tão puros como eles eram antes, né? Por isso que nós temos a cadeia alimentar, a violência, né? Então, a violência da natureza, que veio da queda. Não era assim, a gente não morreria numa cachoeira, a gente não morreria devorado por uma onça, entendeu? Nada disso. Então, a maldição, ela trouxe essa violência. E aqueles que são presas, que fogem, eles têm a carga da inocência maior do que aqueles que são predadores. Agora, eu não sei como foi feita essa divisão, mas isso é certo. Que aqueles que são presas, aqueles que estão fugindo, como Caim, eles têm a carga de inocência maior. Eles são mais ingênuos. Aqueles que perseguem... Outro dia eu vi um gaviãozinho ali Ele pousou no telhado do vizinho. E aí, engraçado, parecia que ele andava na ponta do pé, que nem ladrão, assim. Eu mostrei pra minha filha, gente, eu nunca tinha visto aquilo. A hora que eu vi, eu lembrei tem algum desenho que mostra algum vilão andando assim, na pontinha do pé, que nem ladrão, igualzinho. Gente, no telhado, assim. Eu achei incrível, porque ele é o predador, né? Então, é feita essa divisão. Teve um período da minha vida que eu fui bastante perseguida por Satanás, e a vampira, né? 2017, 2018, esses 2 anos. 2017 eu fiz uma viagem que eu quase morri. Eu acho que eu não vim falar aqui sobre isso ainda, porque provavelmente eu não superei ainda. Né? E aí a perseguição continuou em 2017. Em algum momento,
eu fui mal interpretada, né, por causa das minhas crises de autismo, as coisas que eu estava passando, e fui acusada de coisas que ninguém nunca provou, porque não eram verdade, e, enfim, foi horrível, um rebuliço na minha vida. Tanto que é por isso que em 2018, de 2017 para 2018, o diabo sempre falava para mim, se mata, né? Você não tem como se defender, você não tem como provar sua inocência, isso, aquilo, você não tem nada também, né? E aí, como eu não obedeci, em 2018, por isso que acontece aquela experiência, ele aparece para mim e diz, ó, você é teimosa, guria. Eu mandei você fazer, você não fez. Eu falei quantas vezes. Eu vim aqui fazer o que você não fez com as minhas próprias mãos. Aí, eu lembro que eu tive uma amiga que ela falou assim pra mim, por que você não se defende? E aí não, a verdade é que eu fugia. Eu fugi de todo mundo. E eu era esse Caim que fugia, que os frutos não vingavam, se você, né? Não que eu não tivesse errado, mas assim, muitas coisas que estavam acontecendo comigo eram agonias, por eu não estar sabendo lidar com tudo que eu estava sentindo, com as situações ali. E eu vejo muito esse bichinho acuado em mim, muitas vezes, né? E muitas coisas que eu sinto, às vezes elas são espirituais, e eu não sei. E esse lado espiritual, de fugir de algo, vem desse Éden, vem desse ser primitivo que eu sou. Aí tá. Os animais, o bem, ele não precisa se defender. Por que ele não precisa? Você não precisa vir a público falar algo. Você não precisa escrever algo para se defender. Porque a sua vivência, digamos, que hoje eu estou aqui na minha casa, na minha sala, né? E aí falam, eu vi a Melissa lá num bar, não sei o que, ela fez isso, isso, isso. E eu tô aqui na sala da minha casa. Mas não tem ninguém aqui comigo, não tem um álibi, entendeu? Eu preciso, mesmo que, sei lá, que alguém, igual outro dia eu estava vendo um rapaz que ele foi condenado porque ele era igualzinho a uma outra pessoa. E muitas pessoas foram presas, foram mortas, torturadas e nem tinham feito nada. Então, assim, a sua vivência, ela dá prova, porque a verdade é um peixe nadando no rio. É isso que Deus me falou. E eu sou esse peixe. Então, tudo que eu estou vivendo aqui, isso aqui é a prova, que ninguém pode pôr a mão, pegar o peixe e dizer aqui, não. Só Deus sabe. Então, ele está vivendo com você. E eu, esbarrei, quebrou um negócio. Ninguém viu, escondi. Entendeu? Então, o bem, ele sempre vai estar fugindo. Eu sei que o dia 31 de outubro foi Dia das Bruxas, né? E a única coisa, eu não comemoro Halloween mais. Não comemoro o mal, mas a única coisa que eu posso dizer para vocês, o mal, muitas vezes, ele está vestido de bem. Condenando pessoas. Eu estava vendo um vídeo que eu coloquei no YouTube para vocês, que é um recorte da cena dos Batutinhas. Daí tem o professor batendo em um coleguinha e tem dois. Tem a menina que cada vez que o professor bate, ela, ela sente a dor do outro. E tem o outro que cada vez que ele bate,
Cada vez que o menininho recebe uma chicotada, uma reguada, ele sorri, que é esse Abel. Ô, Caim, você tem que desapegar desse seu jeito, Caim. Você tem que ser como teu irmão. Olha lá, ele tá sorrindo. Entendeu? Nós não precisamos nos defender. E eu sempre gosto de fazer uma simulação na minha mente de fragilidade. Eu não sabia porque eu gostava disso. Porque você precisa simular uma fragilidade para ver quem vai aparecer. Na situação da Chapeuzinho Vermelho, aparece o bem e o mal. Quando ela está andando na floresta, em algum lugar, ela atrai o mal e o bem. O mal, no caso, é o lobo. Ali o bem aparece como caçador, mas eu prefiro não dizer como caçador, mas como bem mesmo. Enfim, aquela pessoa que aparece ali para defendê-lo. Porque a fragilidade, ela como se ela emitisse o cheiro, né? Então o cheiro, a fragilidade, a inocência, ela atrai. Ela atrai. E ela atrai dois tipos de pessoas. Um são aqueles que são como Abel, né? Que são guiados pela vampira. E outros são como Caim, que vem para proteger. Que são os enviados estrelas, né? Que vêm dessas estrelas brancas como Jesus. Que ele diz, né? Deus não quer sacrifícios. Então, muitas vezes, Deus, ele coloca as pessoas, que as pessoas fiquem frágeis. Como que ele vai saber que você é uma boa pessoa? Que se você sempre está lidando só com pessoas fortes, né? Então eu sempre digo, se você precisa passar pela fragilidade para saber quem são as pessoas. Em 2010, é que eu já joguei fora meu diário, mas eu escrevi num diário meu, falei com Deus, Deus, eu quero saber quem eu sou. E uma dessas coisas eu sabia que eu tinha que passar pela fragilidade para saber quem eu era e quem eram as pessoas. Porque enquanto você é forte, você não sabe quem são as pessoas. Se você não for frágil, você não sabe. Engraçado, tirei aqui Isaías 58, o verdadeiro jejum. O verdadeiro jejum. Vocês passam os dias de jejum discutindo e brigando e chegam até a bater uns nos outros. Será que vocês pensam que quando jejuam assim, eu vou ouvir as suas orações? Enfim. Deus tem falado muito sobre Isaías 66 comigo. E hoje ele me deu outro sinal de Isaías 66. E aí por isso eu vou terminar esse áudio falando para vocês. Isaías 66, Isaías 66. Leiam Isaías 60. Eu vou completar. Estava usando um ketchup. E eu achava ele uma delícia. Nunca reparei na consistência, na cor, no sabor. Para mim ele estava maravilhoso. Olha só, menina, pra quê? Pra que eu fui conhecer um ketchup bom? Não consegui comer o outro. Assim, a impressão que eu tenho é que a minha boca foi trocada de novo. Porque assim, como é que pode? Aquele ketchup sempre foi bom.
Não, é o mesmo ketchup que eu já vinha comendo. Do nada ele ficou ruim. Só porque eu experimentei o outro. É um problema isso. Sabe? É isso do Caim e Abel. Eu sei o que é bom, eu tenho lembranças do que é bom. Aí, aqui na minha cabeça tá caridade, caridade, caridade. Eu conheço o amor. Você acha que eu vou aceitar a caridade? Dizer que a caridade é amor? Se eu conheço o amor, como é que eu posso acreditar na caridade? Você tá entendendo? Que Deus falou pra mim que a caridade é um amor menor. É esse ketchup aí. Sabe o que eu vi depois? Eu pensei assim, não, eu sempre comi desse ketchup, eu vou comer desse ketchup. Eu vou forçar, porque não é possível. Né? Acho que eu que tô enganada. E aí eu gosto de colocar na pipoca. Daí peguei e falei, não, Melissa, você vai comer esse ketchup, porque esse ketchup é bom pra você. E aí abri o ketchup. Aí fui espremendo. O que foi espremendo? Mas ele tá diferente esse ketchup. A cor, a consistência tá meio parecendo um soro. O outro não, é grosso, tá esquisito esse ketchup. Não, mas ele não era assim. Não é que ele não era assim. Eu não conhecia o que era bom. Que é o amor. Entendeu? Que é essa marca boa, né? Não vou colocar aqui marca pra vocês fazer propaganda de nada, mas é só um exemplo. Sabe? As pessoas falam assim, nossa, soube daquela pessoa que vivia nessa situação, naquela, como é que pode aguentar tanto tempo? Mas, se você está consumindo aquele produto todos os dias, sei lá, daquele trabalho ruim, se acostuma do jeito que as pessoas te tratam, o jeito que, sei lá, que o seu pai e a mãe te tratam, o jeito que o marido te trata, o jeito que a esposa... Aquilo para você é aquela qualidade que você conhece, para você tá excelente. Agora vai conhecer algo melhor. Acabou, você não consegue mais. Ou trazer a lembrança de algum lugar que você teve algo melhor, você não consegue. Claro que às vezes, né, se eu voltar a consumir esse ketchup, eu tenho certeza que logo a minha boca ela já acostuma. Então, é sobre isso. É sobre isso também. Às vezes você acha que você é uma pessoa muito boa. Daí você conhece uma pessoa que você fica assim, meu Deus, eu acho que eu sou meio, né, não sou tão boa assim não. Porque o amor constrange, bem constrange, né? Ou também o contrário também acontece. Às vezes você acha que você não é uma pessoa, né, tão boa assim. Daí você encontra umas pessoas e fala assim, meu Deus, nossa, até que eu sou uma boa pessoa. E aí sempre é claro que aqui a gente está tudo misturado, que Jesus falou, né? O joio e o trigo. Aí eu penso, o joio não vira trigo. Eu não sei se esses joios são os psicopatas, acho que sim. Mas entre os trigos, também tem os trigos que estão melhores e outros trigos que estão mais passadinhos. Só que isso não é na aparência, não é no poder aquisitivo, não é isso. É na maneira de agir, na maneira de reagir, entendeu? De como tratar as pessoas, de como viverem, enfim. Eu lembrei do ketchup, né? E aí queria falar para vocês sobre o que é o amor ele é irracional, o amor é intuitivo.
a gente tem lembrança do que é o amor, do que é ser amado, do que é ser respeitado. Por isso que a gente tem essa ânsia de onde eu vim, para onde eu vou, sabe? E é intuitivo. Você percebe os sinais ao longo da tua vida. E às vezes o mal, ele é muito mais racional, muito mais lógico. Amar, perdoar, ajudar, encontrar o seu próprio caminho não vai ser às vezes muito compensador para você. Entendeu? As pessoas podem fazer cara feia, as pessoas podem não entender o que você está fazendo, nem você entender. Pode ser que no início você perca, ou pode perder também a vida toda, porque Caim, ele, né? Os seus frutos não vão dar, porque Caim, você não está fazendo o que eu quero. Esse o que eu quero. Peraí, deixa eu pegar lá rapidinho. É o que a vampira quer. Você continua sendo manso, trazendo essa lembrança de algum lugar. Você não pode oferecer, não, esse amor excelente, esse ketchup, sabe? Quando fala aqui, na terra o sangue do seu irmão está gritando, pedindo vingança, muitas vezes é assim, quando, como eu disse para vocês, né, eu falei do caçador e do elefante, né, eu falei que às vezes o elefante pode matar o caçador, e aí a família do caçador quer vingança, né, mas quando o elefante que morre, a família do elefante não pode querer vingança. Porque o caçador que é o queridinho, o ser humano que é o queridinho, ou aquele líder, aquele rei, aquele presidente, ele que é o queridinho. Entendeu? Então os bons, os inocentes, eles podem morrer, eles podem sofrer, e ninguém quer vingança deles. Porque eles, assim a vampira diz, eles nasceram para isso, eles nasceram para sofrer. Quem não pode morrer e sofrer são os queridinhos. Esses não. Aí a gente vai querer vingança, que Abel era o queridinho. Já que Abel morre, aí quer vingança. Mas se fosse Caim, estava tudo bem. Entendeu? E eu não vou poder aguentar esse castigo tão pesado, que é o castigo dos mansos. Hoje tu estás me expulsando desta terra. Olha que interessante, a vampira expulsa ele da terra, quer dizer, você muitas vezes não vai participar dos ganhos desse lugar invertido. Exatamente. Terei de andar pelo mundo sempre fugindo e me escondendo da tua presença, da presença da vampira. E qualquer pessoa que me encontrar vai querer me matar. Aí eu vejo que os inocentes, eles estão sempre assim como presos, né? Se bem que olha aqui que diz depois que é interessante. Isso não vai acontecer, pois se alguém matar você, serão mortas 7 pessoas da família dele como vingança. Em seguida, o Senhor pôs um sinal em Caim para que se alguém o encontrasse, não o matasse. Então Caim saiu da presença do Senhor e foi morar na região de Nod, que fica a leste do Éden. Enfim, eu vejo Caim como a representação das presas, dos inocentes, dos mansos, né? E essa maldição de que se um inocente morre, 7 pessoas da família vão morrer,
Eu acho que isso é verdade. Eu acho que isso pode ser verdade, entendeu? Porque o derramamento do sangue do inocente, ele gera maldição. Deus me falou que a dor gera maldição. Não, por exemplo, se você está sofrendo injustamente, a maldição, você não está criando uma maldição para você. A pessoa que está judiando de você está criando uma maldição para ela que pode atravessar o tempo. Não tem como evitar a consequência disso. Isso eu acredito. Só que os inocentes, eles são mortos, sim. É interessante aqui a marca que se coloca em Caim para que ninguém o matasse. Eu já pensei sobre isso. Tem muitos inocentes, bebês, crianças. Não sei se você mesmo já sentiu uma proteção em você, que eu não sei se seria essa marca. Eu penso nisso. Bem e mal. Será que a gente precisa de uma arma, de um superpoder, alguma coisa para nos proteger? Por isso que eu gosto de praticar visualmente a fragilidade, para ver quem aparece. Vão aparecer sempre duas pessoas, uma representação do mal, outra representação do bem. As duas vão estar na minha vida, na sua vida, se você estiver mesmo que você seja uma pessoa forte, em algum momento de fragilidade, essas pessoas serão atraídas até você. Entendeu? As pessoas boas serão atraídas a te ajudar e as pessoas más a te derrubarem por completo. É isso que aconteceu comigo. Todas as vezes que eu passei por uma fragilidade, sempre apareceram dois tipos de pessoas. É como assim, imagina que você cai no chão e aí dois tipos de pessoas vão ser apresentadas para você. Uma que vai estender a mão para te levantar e outra que vai vir com o pé assim, ó, em cima da tua cabeça. É assim, esses dois tipos de pessoas sempre se apresentaram para mim. Claro, de forma espiritual e física também, mas espiritualmente é isso. Uma com a mão e outra com o pé, para acabar de derrubar de vez. E eu já pensei sobre isso. Proteção de bebês, proteção dos fetos, proteção de mulheres. Às vezes a gente é protegido, mas nem sempre. Então não sei como isso é feito. Mas muitas vezes já senti a proteção, sim. A única coisa que eu sei é que a gente só é testado quando a gente está... Não é só quando a gente está com poder, não. Quando a gente está frágil também. Quando a gente está frágil, na verdade, muitas vezes, às vezes o seu único recurso é esperar. Esperar no Senhor e lembrar das promessas que Ele te fez. Declarar essas promessas e ter fé, se alegrar em meio a nada, é muito difícil isso, né? E ter alguma atitude proativa em relação, em primeiro lugar, à sua própria vida. O que eu posso fazer pela minha vida? E depois que você se levantar, o que eu posso fazer aqui no ambiente ou por alguém que está perto de mim, se você conseguir alguém que está longe. Porque se você tem pouco poder, é aquilo que você vai fazer. Mas o teste maior é quando você está, digamos, essa bola ela gira. Daí, quando você está lá embaixo, é isso que você faz, né? Autocuidado, esperar no Senhor. Mas quando você está lá em cima, a roda girou,
o teste ele é maior. E sempre é a lembrança, por isso que eu coloco sempre no autismo aqui. Eu sei que não tem nada a ver com psicologia isso, né? É uma observação minha da inocência, do lado animal, da carga animal. Quando eu falo da carga animal, é a carga de inocência, né? A carga de inocência que há no autismo e das reações primitivas que estão no autismo. Pelo menos no meu autismo eu identifiquei isso. Você, se é autista, não identificou isso, a carga animal em você? Não, obrigado. Eu identifiquei que eu tenho uma carga maior animal e essa carga ela não é negativa. E que existe um artificial, esse artificial ele oprime o meu primitivo, né? E muitas vezes eu me sinto em crise quando eu sinto culpa por ser autista, sinto culpa por ser esse primitivo, mas tem algo em mim avançado que vem de uma estrela, que é a superdotação, que é a minha arma que vem de Deus para combater a inversão desse mundo, como se eu quisesse desinvertê-lo, como se eu quisesse isso. Então eu sempre vejo os patos sendo liberados do seu cativeiro, as vacas, os bois, os porcos, os fetos sendo amados, as mulheres com mais tempo para os seus filhos, os casais mais felizes. Algumas espécies de animais que eles parecem mais mansos, então talvez eles tenham uma carga de Éden mais forte neles, como, sei lá, casais que eles mantêm a fidelidade, né, como as araras. Então, essa divisão de quem somos, porque somos, a divisão da espécie também, eu acho que tudo isso foi dividido em algum momento lá na expulsão do Éden. Sabe, no modo de comportamento, não é sobre ganhos. A gente sempre olha os ganhos, dinheiro, poder, isso, aquilo, não é isso. É o comportamento, que a verdade é um peixe nadando no rio. E a gente não tem como observar esse peixe como ele vem nadando. Mas nós podemos falar da nossa espécie, né, daquilo que é histórico. Só que, por exemplo, no individual, cada um tem a sua história. E nada pode ser provado. Por isso que as pessoas, quando morrem, elas veem o filme da vida. Ali sim é uma prova real de tudo que aconteceu, né? Porque nada pode ser, como é que fala? Ó, o peixe ele vai nadando. Se ele encontra uma pedra, outro peixinho, o que ele faz, o que ele come, nada pode ser subtraído nem adicionado da trajetória dele. Então, quando a gente sai daqui desse mundo invertido, a gente vê a nossa história no integral. Eu já vi pessoas que viram a história de vida e se achavam muito más. E aí, Deus mostrou para elas, no filminho da vida delas, por que você se achava, né, sentia tanta culpa? Olha como você foi uma pessoa boa, e mostrava as cenas, né, da história, aqui e ali, entendeu? Então, a maneira como a gente sente em relação a nós, nem sempre é a maneira como Deus sente em relação a nós. Depois que eu tive toda a perseguição do diabo e da vampira em relação à minha vida, em 2019 eu fiquei grávida. E aquilo lá foi muito estranho. E aí eu tive também um estado de quase morte. Eu me vi fora do corpo e estive no colo de Deus. Na verdade, eu queria, já tinha pressentido. Eu fiz um desenho que Deus me pensava para o céu. Só que em algum momento, Ele me pensou e Ele me soltou. Né? E quando
Como eu tinha passado por muita calúnia, difamação, muitas coisas horríveis, isso fazia com que eu me sentisse mal, fora que eu tinha reações que era do autismo, por exemplo, de me sentir cansada de estar com as pessoas, de passar por relacionamentos abusivos, eu não tinha armas para lidar com as pessoas, né? Não consegui me defender, falar. Em situações em que eu tinha que saber lidar com aquilo, eu fugi como um bichinho acuado, né? Como esse Caim que foge, enfim. E eu achei que, por exemplo, se eu tivesse um estado de quase morte, que Deus ia me repreender, como as pessoas me repreenderam. Não na frente, não falaram muitas vezes na frente, mas falaram nas costas. Você isso, você é uma má pessoa e não sei o quê. E não teve nada disso. Então eu estive no corredor e depois eu estive numa nuvem. Pelo contrário, em vez dele me repreender, a impressão que eu tinha é que ele me gratificou. Porque quando eu estava naquela nuvem, se aquilo não é gratificação, é gratificação. Então, assim, tudo aquilo que parecia errado, por exemplo, o fato de eu ter fugido e eu fugi de um momento que eu tinha que saber lidar com aquilo, que eu tinha que estar no hospital, né, que eu tinha que estar fazendo algo e depois eu me culparia por bastante tempo por aquilo. Eu não consegui ficar ali, eu comecei a fugir, enfim, várias coisas ruins. Agora que eu tô vendo isso. Ele não me culpou por isso. Em nenhum momento parecia. A sensação que eu tenho. A sensação que eu tenho é que a culpa foi de Deus. Como que ele faz isso? Não sei. Ele fez eu fugir. Ele fez eu não estar ali. Ele fez eu não estar no hospital, eu não assumir aquela responsabilidade, aquilo. Ele fez com que tudo desse errado para que de repente tudo desse certo. Eu não sei. Eu não sei qual era o plano de Satanás. Entendeu? Então, assim, pela lógica, eu sempre refaço na minha cabeça a lógica. Se eu tivesse ficado, eu não teria brigado com as pessoas, né? Não teria sido acusada de tanta coisa, eu teria sido uma boa filha, eu teria continuado alguma coisa ali. Na verdade, que eu vinha sendo uma boa filha. Sempre fui uma pessoa muito mansa, muito quieta. Se eu apanhava calada, né? Eu não era de abrir a boca. Minha filha responde para mim, às vezes eu fico triste porque eu falo, filha, eu não era assim com a minha mãe. Eu não respondia mesmo. Eu não era de dar passos, entendeu? E assim, minha mãe me criou para eu não dar passos por mim mesma. Então, se eu falasse alguma coisa, se eu fizesse algo fora ali, eu era castigada. Exatamente como Caim. Você vai ser castigado. Por quê, Caim? Aí, nossa, tá ficando muito longo isso, mas eu preciso falar. Que Deus tá falando comigo. A minha filha falou, mãe, você vai demorar amanhã? E eu lembro que quando eu demoro para buscar ela, é 10 minutos. São 10 minutos. Entre 5 e 10 minutos. E aí eu voltei para minha infância e adolescência, que quando meus pais demoravam, eram 2 horas, 3, 4 horas. Né? Então tudo é relativo.
Aí, tem uma memória, vou compartilhar com vocês, que quando eu era adolescente, os meus pais eles estavam passando a demorar muito tempo para me buscar. Então, eu saía meio-dia e 40, acho. Porque estava tendo, tipo, a gente ficava mais tempo na escola porque a gente estava sendo preparado para o vestibular. A escola era muito boa, né? Tinha uns livros lá que chamavam Os Intocáveis, eu devorava aqueles livros. E aquele dia deu 4 horas da tarde e os meus pais não apareceram. E aí, quando foi, eu falei, vou esperar mais um pouco. Eu lembro que eu estava com um namorado meu. Ele falou, vai embora de ônibus. Daí eu falei, eu não posso, minha mãe vai ficar muito brava comigo. Mas olha o horário. Daí quando deu umas 4h20, eu falei, vou embora. Eu vou fazer isso então. E aí, a hora que eu cheguei em casa, a minha mãe já estava em casa, que eu acho que o ônibus deve ter demorado, ela passou lá, não estava. E eu ficava sempre perto de uns conhecidos dos meus pais, assim, que eram taxistas. Eu acho que eles falaram, ela foi embora. E a minha mãe me deu um tapa na cara. Ela falou assim, isso é para você aprender a nunca mais fazer isso. E aí, isso me lembra assim, ó, por que você fez isso? Não, é um pouquinho antes, ó. Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo, mas você agiu mal. E por isso o pecado está na porta à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Eu tenho uma outra memória, já que já extrapolou mesmo, vou contar para vocês. Eu estudava nesse colégio ainda, né? Um colégio católico também. E eu tinha 14, 15 anos. Nunca tinha tido cólica na vida. Menstruei aos 10. E desde aquele dia traumático lá, passei sempre a ter cólicas bem fortes e quase desmaiar. Ficou marcado para sempre na minha vida. Então eu tive uma aula com a professora e aquele dia eu reparei que estava diferente. Eu lembro que meus pais estavam viajando e aí eu tava menstruada. E estava gelada a sala de aula. E aí a professora viu que estava todo mundo com frio. Era a inauguração do ar-condicionado. Não tinha ar-condicionado nas salas. Era só ventilador de teto. E eu sentava na frente, eu era muito aplicada. E a professora falou assim, se alguém tiver com frio, que fica com frio. Porque eu não vou desligar o ar-condicionado e ele vai ficar assim no último, torando. Se alguém tiver com frio, que saia da sala, eu vou dar falta e vai para a diretoria. Quer ficar na minha aula, vai ser assim. E aí, eu com frio. E aí comecei a sentir mal, a sentir cólica. E eu nunca tinha sentido cólica na minha vida. E aí comecei a sentir aquela dor dentro de mim, que eu não sabia o que era, e senti mal. E ela falou que a gente tinha que aguentar, né? Então eu aguentei até o final da aula. Não falei nada, ninguém falou um pio. Todo mundo saiu para o intervalo, que era umas 9, 9h30. Eu me levantei, me segurando nas pernas, porque eu já estava tonta. E daí eu fui descendo umas escadinhas, a hora que eu vi lá assim, porque quando você está passando mal, parece que a pessoa está longe, sabe? E estava pertinho de mim.
a coordenadora. E aí eu já fui para ela assim, erguendo o braço, estendendo a mão, porque eu ia cair, eu já estava sentindo. E aí eu segurei nela e falei assim, eu vou cair, eu vou desmaiar. E aí minha vista escureceu. E aí a coordenadora, ela foi me apoiando até um sofazinho, até hoje eu lembro. Eu lembro de sofazinho pequeno, meio assim, tipo corino, sabe? E aí fiquei ali. Então, eu sempre fui a pessoa que aguentava tudo. Aguentei tudo calada. Tudo, todas as coisas, eu sempre sofri. Sempre fui a pessoa que estava na terra para sofrer violência, para sofrer abuso, para sofrer injustiça, para sofrer calada, para apanhar calada. Essa sou eu. Então, sempre assim, aguentando. A hora que vejo, tô caindo. Então, em algum momento da minha vida, eu acho que eu tinha que fugir. E eu tinha que descobrir quem eu era. E aí a minha vida, ela foi dando... Eu fui batendo de um lado pro outro, sabe? Eu fui perdendo as coisas, que em 2010, o que eu escrevi no meu diário, eu quero perder. Eu quero saber quem eu sou. Por isso que eu sempre gostei do Francisco de Assis, que é o Giovanni alguma coisa. Ele perde, né? Ele perde, ele desvincula do pai dele. Ele tem a trajetória dele. E a impressão que eu tinha é que se eu ficasse perto das pessoas, eu sempre ia estar fingindo e segurando um sofrimento que eu não queria mais segurar. Sei lá, como se eu quisesse gritar, eu quisesse, sabe, tô sufocada há muito tempo, não aguento mais, né, viver nesse mundo invertido, eu não sei quem eu sou, sempre fui diferente, sempre sofri calada, não... Sempre aguentei as coisas, desaforos, desrespeitos, isso e aquilo. E isso do autismo, né? Porque a superdotação, ela veio me salvar. Porque o meu lado autista eu não aguento mais, eu não quero, sabe? Eu não quero ficar aqui com eles, porque eles são mais fortes que eu. E eu não sei, não tenho arma contra eles. E a superdotação é essa estrela branca que me dá uma graça que é escreva. Então, em outros momentos que eu passei injustiças, a superdotação dizia para mim, escreva sobre isso. É a única arma que você tem, né? Que é o ser primitivo que ele está morrendo, né? Ele quer morrer. Ele não quer ficar aqui. Então, a superdotação, ela é uma estrela, é um outro eu que ela me sustenta. Ela fala, não, a gente vai dar jeito, a gente vai dar conta, a gente... Lembra? E se eu não tivesse fugido, sabe? Se eu não tivesse criado esse caos que Deus criou, me afastado das pessoas, eu nunca saberia quem eu sou. Nunca saberia quem eu sou. Nunca saberia que eu era autista, que eu era superdotada, porque eu tive minha filha. E eu só fui descobrir que eu era autista porque estava numa situação de fragilidade econômica. Então, assim, nós fomos para um projeto. Lá tinha uma psicóloga que falou, que eu falei com ela, que eu fui encontrar com essa psicóloga para falar sobre a minha filha, não sobre mim. E aí eu fui direcionada para falar com uma outra psicóloga para ela ver a minha filha, não eu.
mas eu precisava de ajuda. Quando eu estava fazendo meu TCC de artes, tem uma das artistas que eu escolhi que ela disse assim: eu sempre me senti presa dentro de mim mesma. E é isso. Eu sou esse passarinho preso aqui. Eu tô presa dentro desse cativeiro, sabe? Dessa gaiola, desse mundo invertido. E essa estrela branca, ela vem sempre me consolar. A superdotação é que me consola. É que me dá coisas a fazer aqui enquanto eu tô aqui. Enquanto eu não suporto mais estar aqui. Enquanto eu não sei por que eu sou tão diferente. Por que eu fui tão diferente. Entende? Eu tive um sonho que é bem interessante, que eu estava dentro de uma escola e eu não suportava estar ali. Eu odiava estar ali. Que é como isso, né? Esse lugar que eu tô, essa terra, esse lugar invertido. E aí eu saía dessa escola quando dava o sinal, em algum momento, e eu gostava de ficar apartado. E na minha frente tinha uma floresta enorme. E dali vinha alguma coisa que eu sabia que era boa. Enquanto eu estava de frente para aquela floresta, parece que eu escrevia no papel. E dali daquela floresta, uma densa floresta verde, linda, mas mata fechada, sabe? Vinha alguma coisa que estava ali, que era ali que eu queria estar. Do outro lado, que para mim é o Éden. Então, enquanto eu estou presa aqui, eu tenho que escrever. Depois, eu vou para lá. Eu sinto no meu coração de agradecer a minha superdotação. Muito obrigada. Eu não sei o que seria de mim se não fosse você, superdotação, estrela. Eu não sei o que seria de mim. Eu com certeza não estaria aqui, eu não estaria dessa forma. Eu precisava te agradecer, eu preciso te agradecer muito, muito obrigada. Muito obrigada a você que me deu, né, o dom da comunicação, da escrita, das histórias. É isso que tem salvado os meus dias e isso que tem me ajudado a lidar com essa falta de instrumentalidade social que eu tenho. E a superdotação é aquela que vai me tirar do cativeiro, que vai abrir a gaiola e eu vou sair voando. Ela é a estrela. No momento certo, né? Não agora.